Começando o contexto de hoje, falamos sobre a situação de Daniel Vorcaro. O banqueiro foi transferido para o complexo da Papudinha, o 19º Batalhão da Polícia Militar, que é conhecido como Papudinha. A decisão foi do ministro do Supremo André Mendonça, relator do caso, que decidiu pela transferência depois de manifestações da Polícia Federal e do Ministério Público. Mendonça determinou que Vorcaro não tenha contato com Paulo Henrique Costa, que também está preso na Papudinha. Ele é o ex-presidente do BRB, investigado por receber propina de Daniel Vorcaro para facilitar a venda do Master para o BRB. Agora, para reduzir as penas, Vorcaro tem a alternativa de confessar os crimes que cometeu. A confissão não tem como objetivo delatar outras pessoas, apenas o reconhecimento da prática criminosa pelo próprio acusado. Vale lembrar que Vorcaro teve 2 tentativas de delação premiada negadas pela polícia e pela Procuradoria-Geral da República. A gente vai analisar o que pode acontecer agora, daqui para frente, na história de Daniel Vorcaro. Aproveito e já dou bom dia para Felipe Monteiro, para a gente começar falando um pouquinho sobre Daniel Vorcaro, que agora não está mais na Superintendência da Polícia Federal, a pedido, inclusive, da própria PF, que entendeu que lá não é lugar de ficar muito tempo preso, né? É um lugar de passagem para outros estados, inclusive para serem mandados para penitenciários de outros estados. Daniel Vorcaro teve aí as suas 2 colaborações premiadas e tem a intenção de trocar a sua defesa para tentar uma terceira proposta de colaboração premiada com a Polícia Federal e com a Procuradoria-Geral da República. Agora, resta a ele esperar essa decisão lá na Papudinha, no 19º Batalhão da Polícia Militar, ou confessar o crime para tentar atenuar a pena dele. Fato é que o caso Master continua em investigação, Felipe, e nenhuma colaboração premiada acabou vencendo. Exatamente, Neila. Primeiramente, bom dia para você, bom dia para os nossos telespectadores. Exatamente, Neila, essa é a questão, né? O Daniel Vorcaro, ou ele abre realmente tudo que ele sabe, apresenta documentos que a Polícia Federal não tem, né? Até porque a gente sabe que a Polícia Federal tem 8 celulares do Daniel Vorcaro, tem inúmeras provas contra o Daniel Vorcaro, tem inúmeras comprovações de relação dele com políticos, com membros de organização do Estado, né? Então, o Daniel Vorcaro realmente abre a boca e fala tudo que tem, ou, de fato, a delação premiada dele vai ficar cada vez complicada. E a Polícia Federal tem razão, né? André Mendonça tem razão. A partir do momento que as 2 delações premiadas do Daniel Vorcaro restaram infrutíferas, né, não tem por que ele ficar na repartição da Polícia Federal em Brasília. Ele tem que voltar para a polícia, para penitenciário normal. E aí tem uma questão, Neila, que é importante a gente destacar, né? Esse movimento da Polícia Federal, no modo de ver, tem duplo movimento. Primeiro, é claro, né, não tem delação premiada, não tem por que você ficar aqui. E segundo, né, é uma pressão do Daniel Vorcaro voltar a negociar e falar o que, de fato, ele sabe. Caso contrário, a Polícia Federal não vai aceitar a delação premiada e a PGR, né? Vou lembrar que, nesse caso, a Procuradoria-Geral da República e a Polícia Federal negociam conjuntamente, né? Ele pode tanto fazer delação premiada para a PGR quanto a Polícia Federal, ou com os 2 juntos, né? Pelo visto, ele está tentando com os 2 de forma separada. Se não prestar nada para a Polícia Federal e nada para a PGR, a tendência é realmente não dar em nada. E eu não concordo. Olha, claro, confissão, a gente sabe que é uma das atenuantes da pena, né? No entanto, Neila, a gente sabe que está tendo um movimento orquestrado por advogados, por político, para buscar a nulidade do processo do Banco Master do Daniel Vorcaro e fazer com que ele volte, né, para a vida comum, né, assim como aconteceu com a Lava Jato. E a confissão dele prejudicaria esse movimento de buscar nulidade. Então, eu não acho que ele vai seguir esse caminho de confessar o crime, porque se ele fizer isso, de fato, a tendência de buscar e encontrar nulidade no processo não vai fazer sentido nenhum. Bom, lembrando que o Daniel Vorcaro está preso há cerca de 3 meses, né? A segunda prisão do Daniel Vorcaro está indo para Papudinha, o mesmo lugar onde está preso o Paulo Henrique Costa e onde esteve preso também o ex-presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, a gente vai falar hoje no contexto sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que pode determinar ou não a extensão
a manutenção da prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, que se não continuar em casa, muito certamente vai para Papudinha, no mesmo local onde estão Daniel Vorcaro e Paulo Henrique Costa. Eu quero falar um pouquinho também para quem está nos assistindo sobre Paulo Henrique. Paulo Henrique teve a sua colaboração premiada também negada. Agora, pelo Ministério Público, o procurador Paulo Gonet, que inclusive acabou negando esse pedido, entendendo que não há nenhuma novidade no caso da colaboração, na proposta da colaboração premiada do Paulo Henrique Costa. Como não há ineditismo, não há nenhuma novidade e o procurador entendeu que as informações que ele trouxe não vão ajudar nem na investigação, nem na questão de devolução de recursos, ele entende que a colaboração premiada do Paulo Henrique Costa não vai valer. Agora, essa homologação da negativa, da delação dele, segue para a decisão do ministro André Mendonça, que é o relator do caso. Ou seja, Felipe, mais uma colaboração premiada que não segue no caso Master. Se tinha muita gente com medo, principalmente no governo do Distrito Federal, aqui em Brasília, da delação do Paulo Henrique Costa, agora deve estar dormindo muito mais tranquilamente, sem pensar no que o Paulo Henrique Costa podia falar aí na sua colaboração. Fato é que ele não trouxe nada de novo, nada para contribuir, nenhuma prova, então, colaboração negada também. Eu não sei, Neila, se os políticos de Brasília estão tranquilos ou não com a não aceitação da delação premiada do Paulo Henrique Costa. Até porque quando a PGR rejeita a proposta de delação premiada, é porque ela já tem todas as provas e os nomes da relação do Paulo Henrique Costa e do Daniel Vorcaro, né? Então, possivelmente, se eu fosse político de Brasília, que estivesse dentro desse esquemão do Banco Master com o BRB, eu não ficaria tranquilo jamais, né? Talvez seja um anúncio de que mesmo o Paulo Henrique Costa ter apresentado alguns nomes, né? Os nomes que o Paulo Henrique Costa apresentou já era de conhecimento da PGR e da Polícia Federal, e não fazia nenhum sentido continuar com a delação premiada, a negociação de delação premiada, até porque não tem nenhum outro acréscimo, né, na produção de prova do que a PGR e a Polícia Federal têm. Agora, o fato, Neila, uma questão que está muito clara para mim, é que ou essas pessoas, né, falem exatamente tudo o que aconteceu, né, ajudem a desenrolar essa questão da podridão da República no Brasil, ou a Polícia Federal e a PGR não vão aceitar a delação premiada, né? Então, o Paulo Henrique Costa, é bom lembrar que o Paulo Henrique Costa, o Banco Master, né, e o Daniel Vorcaro, o escândalo é muito maior do que só a questão do BRB. Então, o Paulo Henrique Costa é só uma pontinha do iceberg em relação ao escândalo do Banco Master. Então, ou o Paulo Henrique Costa, Daniel Vorcaro, abre a boca e fala exatamente tudo que sabem sobre todos os políticos, sobre toda a relação deles com os poderes constituídos, com o Banco Central, com o Ministério Público, com o Poder Judiciário, ou, de fato, não tem por que a Polícia Federal e a PGR aceitarem a delação premiada. Nesse caso, Neira, que a gente vem falando aqui sempre, né? A Polícia Federal e a PGR estão uns 50 passos na frente do Daniel Vorcaro. Por quê? Porque tem na mão a prova mais contundente, né? Que são as trocas de mensagens com os políticos e mostrando claramente a podridão da República no Brasil. Bom, falamos sobre a determinação de Vorcaro